Olá! Quando ouvimos falar sobre famílias mafiosas, temos a impressão de que elas são comandadas eventualmente por homens, normalmente caracterizados por seus ternos muitíssimos bem alinhados e caríssimos, com um chapéu do tipo fedora, de lã de carneiro e perfeitamente ajustado na cabeça. Lê do engano. Há mulheres, e mulheres que ficaram reconhecidas em seus países pelo que elas eram e também fizeram. Hoje, irei te apresentar a uma dessas mulheres, Fumiko Taoka, a única mulher que comandou uma gangue mafiosa japonesa, a Yamaguchi Gumi. Uma história envolvente que mostra o quanto uma mulher tem poderes além da imaginação. Fumiko Taoka desafiou as regras do submundo do Japão, tornando-se líder de um dos maiores e mais poderosos sindicatos do crime do país, o Yamaguchi Gumi. Mas como ela conseguiu esse feito extraordinário em uma sociedade dominada por homens, hein? Fumiko nasceu em 1920, na província de Ryoko, Japão, com o sobrenome Fukuyama. Sua família era pobre e eles se mantinham com uma pequena cafeteria. Quando ela estava no ensino médio, sua mãe ficou doente e ela teve que ajudar seu pai no trabalho. Foi nessa época que ela começou a se envolver com o mundo da Yakuza, os gangsters japoneses. Enquanto trabalhava, ela chamou a atenção do futuro famoso chefe da Yakuza, Kazuo Taoka. Kazuo, então com 20 anos, ainda não era um membro oficial do grupo. Ele era um aprendiz do infame Yamaguchi Gumi, que na época era apenas uma pequena gangue. Ele ia com frequência à cafeteria de Fumiko, onde se apaixonou por ela e vice-versa, apesar de contrariar o pai, que não gostava de gangues. Contudo, antes mesmo que o casal pudesse se aproximar, Kazuo foi preso, ficando trancado por um ano. Ao sair, por volta de outubro de 1935, Kazuo foi recebido pelos companheiros da Yamaguchi, que fizeram até uma tatuagem de uma espada em seu peito, agora que ele era considerado um membro. Quase que com uma festa, quem o recebeu de braços abertos foi Fumiko. No ano seguinte, sob a negativa do pai em relação ao pedido de casamento de Kazuo com a filha, ela teimou, ficou com Kazuo, foi deserdada e os dois foram viver juntos. Kazuo foi mais uma vez promovido dentro da Yamaguchi e cada dia que passava, Fumiko não só aprendeu a conviver como membro da máfia, como também a entender como todo o negócio funcionava. Naquele mesmo ano, durante um conflito, Kazuo acabou matando o rival, o que o fez retornar para a cadeia e ser condenado a 8 anos de prisão. Mesmo assim, Fumiko decidiu ficar com o amado, ao invés de voltar para casa. Durante o tempo que ficou preso, Fumiko o visitava com frequência, além de ter sido contato entre o marido e os companheiros de sindicato. Pareceu, tanto para Kazuo como para os outros integrantes, que Fumiko levava jeito para a coisa. Ela estava cada vez mais empenhada e entendida em relação à estrutura. Kazuo foi libertado em 1943 e, logo em seguida, com a morte de Kumicho Noburu Yamaguchi, ele acabou se tornando líder. E, sob sua liderança, a Yamaguchi Gumi se expandiu tremendamente e passou de uma pequena família criminosa para uma grande organização com milhares de membros. Rapidamente, eles passaram a dominar todos os negócios criminosos na região de Kobe, mas também tiveram uma grande participação em negócios legais, como transporte, construção e entretenimento. Na década de 1950, Kazuo Taoka era um milionário e o gangster mais poderoso do Japão. E sua esposa, Fumiko, era uma parte importante disso. Fumiko não só desempenhou o papel de uma tradicional esposa de um líder mafioso, como se tornou o epítome de uma madrinha
que tratava os subordinados do seu marido como seus próprios filhos. Ela era conhecida por ser uma mulher carinhosa, que visitava todos os seus homens na prisão, com comida e presentes. Ela até tomou a iniciativa de supervisionar todos os negócios de Kazuo. Fumiko também era conhecida por mediar a paz entre os gangsters e administrar seus negócios enquanto estavam ausentes na prisão. Mesmo depois do nascimento da filha, Fumiko continuou dedicada à sua outra família, cujos negócios iam cada vez melhor. Kazuo permanecia firme na cadeia principal da Yamaguchi Gumi, e assim foi através dos anos 60, 70 e início dos 80. Em 1981, aos 68 anos, Kazuo Taoka morreu de ataque cardíaco. Como não havia ninguém na lista de sucessão, uma reunião entre os membros mais antigos da Yamaguchi acabou aceitando Fumiko Taoka como sua líder. Será que ela seria tão competente quanto o marido? Pode apostar que a decisão chocou muita gente, uma vez que as tradições japonesas não costumam ter mulheres no topo da hierarquia. Porém, Fumiko foi colocada no poder para garantir a paz e a ordem até que o novo Komichō pudesse ser escolhido. Ela criou um conselho de 8 líderes para ajudá-la a gerenciar os mais de 10 mil membros, os vastos negócios ilícitos e a influência política que a família possuía. Fumiko Taoka fez história como a primeira e única mulher a liderar a Yamaguchi Gumi. Ela não se intimidou com os preconceitos e desafios que enfrentou por ser mulher em um mundo dominado por homens. Ela conquistou o respeito e o temor dos seus subordinados e rivais, com sua firmeza e autoridade. Fumiko não tolerava a deslealdade, a incompetência ou a fraqueza de seus homens. Ela os punia severamente, e se eles não cumprissem suas ordens ou não pagassem sua parte, a líder mantinha a mesma rigidez que seu marido possuía quando estava vivo. Mas ela também se preocupava com o bem-estar e a harmonia da sua família. Fumiko se esforçava para manter todos satisfeitos e evitar conflitos internos ou externos. Durante os 3 anos em que esteve no poder, ela mostrou sua capacidade de administrar uma organização complexa e lucrativa. Supervisionou milhões de dólares em negócios legais e ilegais, desde o jogo e a prostituição até a extorsão e o contrabando. Ela também expandiu as atividades da família para novas áreas, como o tráfico de anfetaminas. Sob o comando de Fumiko, a família Yamaguchi alcançou seu auge de poder e influência. Ela liderou mais de 13 mil membros, que se espalharam por 36 das 47 prefeituras do Japão. Fumiko sabia que seu papel como a madrinha do Yamaguchi Gumi era temporário. Em 1984, ela teve que escolher um sucessor masculino para o cargo de Komichō. A opção foi Masahisa Takanaka, um gangster jovem e ambicioso. Ela lhe entregou uma espada em um ritual que marcava a passagem da liderança. Parecia uma decisão acertada, mas ela não contava com a rebelião de Hiroshi Yamamoto, o segundo em comando. Yamamoto não aceitou a autoridade de Takanaka. Ele se rebelou com milhares de seguidores e fundou sua própria facção Yakuza, o Ishiwaki. Ele declarou guerra a Yamaguchi e deu-se início à disputa Yamaichi, a guerra mais violenta e sangrenta da história da Yakuza. A guerra entre Yamaguchi e Ishiwaki se arrastou por anos e tirou a vida de mais de 20 gangsters. Fumiko, que passou sua carreira mantendo a ordem e a paz do submundo, viu sua última escolha desencadear a maior carnificina que o mundo da Yakuza já testemunhou. A nova liderança provocou caos e violência, fazendo com que alguns lamentassem que Fumiko não pudesse ficar no poder para sempre. Mas isso era impossível. Fumiko se afastou da cena pública após sua passagem como madrinha, mas sua saúde
se deteriorou. Ela morreu em 25 de janeiro de 1986, aos 66 anos, devido a um problema no fígado. Seu funeral foi uma ocasião grandiosa, com a presença de gangsters de todo o país para homenagear a mulher mais poderosa do mundo, ou do submundo. Fumiko deixou uma filha, Yuki, que contou sua história em vários programas de TV, como a filha de gangsters. Ela também deixou uma organização criminosa em frangalhos. Só que, como todo grande grupo, o Yamaguchi Gumi conseguiu se reestruturar e ainda é o maior e mais forte do crime no Japão. O Yamaguchi Gumi é uma das principais forças na história da Yakuza no Japão. E muitos diriam que isso se deve à sua lendária madrinha. Alguns até diriam que ela era uma gangster mais habilidosa do que seus colegas masculinos. Fumiko Taoka foi única e seu legado no submundo do Japão é eterno. É isso. E obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau!